Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o pilhado, elogiando a atuação do Palmeiras. Palmeiras que venceu por 4-1 o Juventude ontem no Allianz Parque, né? Deixa eu até colocar o placar aí. Só coloquei um xizinho, mas vou colocar o placar para ficar bonitinho. E o Palmeiras abriu aí 3 pontos, né? 3 pontos de vantagem para o Flamengo. E no número de vitórias, tem 2 vitórias a mais, né? Então isso foi muito importante. Vamos trazer o pilhado e outros comentaristas debatendo a partida. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Tem que respeitar muito esse cara aqui. O que o Abel faz no Palmeiras há 5 anos beira o inacreditável. Além desse cara ser um monstro taticamente, além dele ser estudioso, dele viver Palmeiras 24 horas, ele consegue manter um time há 5 anos com sangue nos olhos, com motivação, com disciplina e, acima de tudo, com ambição de títulos. Porque tem muito time que se acomoda quando ganha muito, que os jogadores ficam acomodados. O Abel Ferreira não deixa isso acontecer. E quando acontece, ele dispensa. Ele tira do grupo. Esse cara é um monstro. O que ele faz com o Palmeiras, eu já falei várias vezes. Tem gente que não gosta do Abel Ferreira como pessoa. E aí quer criticar o cara profissionalmente. Não tenho que criticar o Abel profissionalmente. O cara é o maior técnico da história do Palmeiras. Desde que chegou no Palmeiras, não para de vencer e de disputar títulos. E acima de tudo, ele cobra de jogador, ele cobra de diretoria, ele cobra da torcida, como ele fez ontem. O Abel Ferreira é um monstro. E para o Palmeiras ter chegado no patamar que está hoje, é graças a esse cara aqui, que faz um trabalho impecável e consegue manter o time com sangue nos olhos a cada jogo, a cada título disputado. Boa noite, Léo. Tudo bem? Tudo bem, então. Uma boa noite para você e para todo mundo ligado no nosso esporte agora. O Palmeiras teve 28 toques na bola na grande área defendida pelo Juventude. Já a outra equipe, no caso, o Juventude, teve só 4 toques na bola na grande área defendida pelo Palmeiras. Acho que esses números resumem bem o que foi o duelo entre Palmeiras e Juventude no Allianz Parque. Um amasso, então, do time de Abel Ferreira. Vamos ver os gols, então, da partida diante do Juventude. Vamos começar do começo. Léo, muitos desfalques para essa partida, afinal, data FIFA. O Palmeiras tem muitos jogadores convocados para várias seleções e também tinha alguns jogadores suspensos, outros lesionados. E aí, o Abel escala a partida com 3 zagueiros e com o Bruno Rodrigues lá na frente. Acho que foram essas 2 grandes surpresas aí na escalação inicial do Abel. O Abel me surpreendeu. A gente até no Bola Rolando ontem levantava algumas hipóteses, algumas possibilidades de escalação para o Palmeiras e eu não colocava o Bruno Fux iniciando o jogo como um volante no momento em que o Palmeiras não tinha a bola e um zagueiro no momento em que o Palmeiras tinha a bola. E eu também não tinha a expectativa do Bruno Henrique e do Bruno Rodrigues, aliás, iniciar o duelo, porque ele ficou um longo tempo sem poder atuar, teve lesões nos 2 joelhos e ele voltou a atuar recentemente. Hoje, como titular, fez gol, inclusive. E a comemoração é muito característica do momento pelo qual passa o jogador, né? Beijou os 2 joelhos, teve problema nas 2 pernas e aí agora consegue retornar a atuar. Hoje foi titular, atuou 60 e poucos minutos, jogou bem. O Bruno Fux, já falei sobre o papel dele, primeiro homem de meio campo em teoria, quando o Palmeiras ia executar a saída de bola ele voltava para fazer um terceiro zagueiro, o que o Aníbal Moreno, que teoricamente é o titular da posição, já faz, e o Bruno Fux tem um passe muito qualificado, então ele não teve dificuldade nenhuma para fazer e executar essa função. E o tem Bruno... entrado muito bem no Palmeiras toda vez que é solicitado, né? O Tem. Palmeiras até vai exercer o direito de compra diante do Atlético Mineiro. É um zagueiro que acho que tem como ponto forte o passe. Uma qualidade para sair jogando, que no futebol atual é importantíssimo.
que o zagueiro tenha qualidade de construção para achar um espaço, quebrar uma linha, um passe mais arriscado. O Bruno Fux tem tudo isso. Já lá na frente, o Palmeiras trabalhou mais com o Bruno Rodrigues como o único atacante de fato e uma linha com 3 meias. Então o Felipe Anderson um pouco mais pelo lado esquerdo, o Veiga um pouco mais pelo lado direito e o Maurício fazendo essa ligação. E os 3 funcionaram bem. Acho que não dá para a gente comparar com a dupla formada por Flaco Lopes e Vitor Roque, que são os titulares do Palmeiras, até porque são atacantes de fato, mas os 3, aliás, cumpriram bem a missão nessa rodada e nessa exibição diante do Juventude. O Bruno Rodrigues tinha como missão jogar a última linha do Juventude, empurrar a última linha do Juventude para trás. O Palmeiras sofreu pouquíssimo. Andrés Pereira teve mais uma bela atuação, um pouco mais recuado do que o normal. Ele termina a partida, inclusive, como o primeiro homem de meio campo do Palmeiras, após as trocas feitas por Abel Ferreira. Mais uma boa exibição desse jogador que chegou do Fulham recentemente e parece que já joga no Palmeiras há 4, 5 temporadas. Verdade mesmo. E depois de uma semana que tanto se falou de arbitragem, o árbitro quase estava estragando essa partida também, né? Marcou um pênalti para o Palmeiras ali nos primeiros minutos de jogo, que não foi absolutamente nada. O VAR chama, o árbitro vai até o VAR então e retira o pênalti acertadamente, né? Exatamente, um pênalti cometido, entre aspas, no Felipe Anderson. Mas o VAR foi muito bem ao chamar o árbitro, seria um erro crasso, mais um para a arbitragem brasileira, mas isso foi corrigido, a partida ainda estava 0-0 e aí depois o Palmeiras construiu a goleada. Nos últimos 4 jogos em que o Palmeiras atuou como mandante no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu por uma diferença de 3 gols. 4-1 para cima do Internacional, 4-1 para cima do Fortaleza, 3-0 para cima do Vasco e hoje 4-1 para cima do Juventude. Acho que isso mostra como o Palmeiras cresce no momento decisivo do ano. E com a força do elenco, né? Porque é um time com metade do time reserva. Uma lista gigantesca de desfalques, né? Alguns jogadores cedidos a seleções, o caso, por exemplo, do Flaco, do Aníbal Moreno, Vitor Roque estava suspenso, o Gustavo Gomes estava com a seleção paraguaia, o Sousa está machucado, só passei por alguns dos desfalques do Palmeiras hoje, então é difícil a missão do Abel Ferreira. Do outro lado estava um time mais acessível também, né? O Juventude não era o oponente mais complicado para o Palmeiras, desfalcado, o Palmeiras conseguiu competir bem à sua maneira, mantendo as características da equipe, um jogo muito forte por dentro. Acho que a gente começa a ter uma amostra agora maior de como o Palmeiras pretende jogar a partir da Copa do Mundo de Clubes e da saída do Estevão, e esse é o ponto forte. O jogo por dentro, o Palmeiras troca muitos passes curtos e consegue chegar aos seus gols. Ao contrário do que disse Rogério Ceni, que o Palmeiras é só um time de ligação direta. Então, Maurício, Veiga, no caso hoje, Felipe Anderson, o próprio Andrés Pereira, todos os jogadores trabalhando naquela faixa mais central para achar, de repente, um Bruno Rodrigues em condição de finalizar. Os 2 laterais passando bastante. Tanto Piquerez do lado esquerdo, quanto o Giai do lateral direito. Hoje, Kelvin também era desfalque, que é o titular da lateral direita do Palmeiras. Então, a lista gigantesca, mesmo assim, o Palmeiras desfilou no Allianz Parque. Hoje o Palmeiras tem 70% de possibilidade de título, está me falando aqui o Marco, nosso diretor, mas esses números mudam a cada partida, né? Outro que está pedindo passagem é o Rafael Veiga, né? Mais uma grande atuação aí do meia e ídolo palmeirense que está retomando o bom futebol apresentado. Teve problema de lesão recentemente, não estava bem até para a Copa do Mundo de Clubes, depois ficou um tempo fora. Teve uma boa exibição contra o Vasco. Eu não gostei do jogo do Veiga contra o São Paulo, achei que ele teve abaixo, tanto é que ele saiu no intervalo justamente para a entrada do Maurício, e ali, a partir nos 45 minutos finais do jogo, o Palmeiras cresce de produção por conta dos jogadores que vieram do banco, no caso Alan e Maurício principalmente, mas hoje eu achei que o Veiga foi bem, como esse meia que sai do lado direito e vem jogar um pouco por dentro, teoricamente concorrendo. Não dá pra gente dizer que ele concorre com o Flaco, porque o Flaco tem outras características, mas dá pra gente colocar ali essa vaga do meio-campista pelo lado direito como aquela em que o Palmeiras não tem um titular definido. Vitor Roque e Flaco formam a dupla de ataque titular. Do lado esquerdo, acho que o Felipe Anderson está consolidado como esse meia. O meia do lado direito, aí já tem um pouco mais de competição. Pode ser o Maurício,
Pode ser, como o Evangelista está fora da temporada, o Andreas Pereira vai jogar como segundo homem de meio campo. Então, Veiga e Maurício duelam por essa posição desse meia canhoto que sai do lado direito e vem para dentro. Vamos ver, a briga está acirrada. E depois que o resultado já estava encaminhado, o Abel colocou algumas peças vindas da base, né? O Luigi, que era até especulado para começar jogando, entrou no segundo tempo. O Alan e a estreia do Eric Belé. O que esperar dele, Léo? Um jogador de qualidade da base do Palmeiras. Aliás, base do Palmeiras sempre cedendo bons atletas para o profissional. O Palmeiras também sabe trabalhá-los muito bem para colocá-los como titulares na hora certa. Hoje era um dia que, de repente, podia pintar um garoto da base estreando já como titular no profissional. O Abel deu um jeito de colocar aqueles jogadores que já estão mais acostumados, já são mais experientes, né? Então ele coloca o Mikael no miolo de defesa, algo que não era esperado. A expectativa era que Fux e Murilo formassem o miolo de defesa do Palmeiras. E lá na frente o Bruno Rodrigues foi o titular. Eu achava que o Luigi fosse começar nessa vaga que foi do Bruno Rodrigues. Mas o Abel pensou diferente, não dá para dizer que deu errado, deu muito certo para o Palmeiras, 4-1, 3 pontos na conta. Palmeiras ainda tem um jogo atrasado a fazer contra o Santos, que será disputado na próxima data FIFA, na data FIFA de novembro. Agora o Palmeiras pega o Bragantino no meio de semana e no outro final de semana terá o Flamengo pela frente. Duelo direto aí entre os líderes do Brasileirão. Léo, ponto negativo do Palmeiras, se a gente pode chamar assim, foi no gol do Juventude, uma possível falha do Everton. O que você achou? Saiu mal do gol, realmente. Acho que ele hesitou. Ou você sai convicto e soca a bola, ou você fica dentro do gol. Ele hesitou um pouquinho, chegou atrasado, até acabou socando a cabeça do Rodrigo San, que era o zagueiro do Juventude envolvido na jogada. Mas eu considero que o Everton ainda é o titular da posição e um goleiro seguro. Acho que não são falhas consideráveis para você pensar em sacar o Everton, mas já é um goleiro que beira os 40 anos e ele está muito mais próximo do fim da carreira do que do começo. Até por isso o Palmeiras se movimentou recentemente no mercado e trouxe o Carlos Miguel. Que fez aniversário essa semana, inclusive. Léo, próxima partida, então, do Palmeiras é mais um jogo em casa, diante do Bragantino, enquanto o Flamengo sai para jogar o Clássico diante do Botafogo. Então, essas duas equipes podem chegar no Clássico, eventualmente, com uma diferença de 6 pontos entre elas. Pode. A diferença pode ser maior ainda. Se a gente colocar ali uma vitória do Palmeiras e um empate do Flamengo, o que não seria nada fora do normal, fora do que possa acontecer, o Palmeiras poderia chegar para disputar o duelo com o Flamengo, podendo empatar ou até perder o jogo, que se manteria, no caso, na primeira posição do Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras cresce num momento importante da temporada e vê o seu rival oscilar um pouquinho. O primeiro tempo da exibição do Flamengo contra os Estudiantes foi talvez o melhor tempo do Flamengo na temporada. Depois disso, acho que o Flamengo não fez exibições à altura do que ele já fez em outros momentos da temporada. Pode ser um recorte muito curto, acho que estou sendo talvez muito rígido com o Felipe Luiz e seus comandados, talvez. Veremos como o Flamengo se reapresenta depois da parada da data FIFA, em que acho que o Felipe vai ter um período importante para colocar os jogadores fisicamente no ponto certo, para essa batida final do ano, que tem Libertadores e Campeonato Brasileiro, para Palmeiras e para Flamengo. Os dois podem, por que não, fazer a final da Libertadores desse ano. Com certeza. E o Abel Ferreira pode ter problemas ainda contra o Bragantino por conta da data FIFA, né, Léo? Acho que os paraguaios não chegam a tempo da partida, certo? Os uruguaios não devem chegar também. M. Martínez e Facundo Torres, no caso, o Uruguai está jogando na Malásia, então acho que não haverá tempo hábil para eles retornarem a tempo de atuarem contra o Bragantino. Mas o Abel vai ganhar de volta, pelo menos o Vitor Roque, que é o centroavante titular. Ele pode formar uma dupla com o Bruno Rodrigues, ou então o Abel optar pela manutenção desses 3 meias e o Vitor Roque entrar na vaga que hoje foi do Bruno Rodrigues. Ele já vai ganhar alguns atletas de volta. E acho que o Vitor Roque, especificamente, já é um belíssimo reforço e já muda o nível do Palmeiras em relação ao que foi hoje. Novamente pontuando, o Palmeiras ganhou 4-1 de forma categórica. Mas eu acho que a rodada que vem o Palmeiras terá um pouco mais de problemas. O Bragantino é um bom time. A sequência não é das melhores, mas os resultados não são condizentes com o desempenho do Bragantino nas últimas rodadas. Contra o Cruzeiro, por exemplo, coloca um jogo aqui em que o Bragantino foi superado, mas jogou bem.
Então, o Palmeiras precisa ficar esperto. Será o mandante diante do Bragantino. Vamos ver na tela, então, como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro depois dessa vitória aí do Palmeiras diante do Juventude, jogo que foi válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá aí, ó. Palmeiras em primeiro lugar, com 58 pontos e o mesmo número de jogos do Flamengo. Ambos agora têm 26 jogos. O Flamengo tem 55 aí na segunda posição. O Cruzeiro já fez 27 partidas, tem 52 pontos. E o Mirassol fecha o G4 aí com 46. Botafogo é o quinto com 43 e o Bahia é o sexto, também com 43 pontos. Fluminense é o sétimo com 38, São Paulo tem 38, Bragantino 36 e o Ceará fechando aí a primeira parte da classificação com 34 pontos. O Vasco aparece em 11º com 33, Corinthians e Grêmio também têm os mesmos 33 pontos. Atlético Mineiro 32, Internacional 29, o Santos aí na beira da zona da degola com 28 e aí o temido Z4 com Vitória 25, Fortaleza 24, Juventude 23 e Sport, o Lanterninha, com 16 pontinhos em 25 jogos. Acho que as brigas estão bem definidas aí pela classificação no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que dificilmente um desses 4 que estão ali na zona de rebaixamento vai conseguir escapar. O Santos, os resultados ainda não aparecem, mas o desempenho já melhorou, assim como o Atlético Mineiro teve uma boa exibição contra o Sport e um segundo tempo bom contra o Juventude recentemente. Então, acho que o São Paulo consegue já colocar as suas ideias em prática, tem uma lista extensa também de desfalques nos últimos jogos. Grêmio e Corinthians, eu não vejo como times que ainda possam brigar pelo rebaixamento, ou seja, a vida de Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport está muito complicada. Lá em cima, eu já vejo só Palmeiras e Flamengo brigando pelo título. Cruzeiro caiu fora dessa briga. Já há algum tempo, eu tenho repetido isso no Bola Rolando. A tabela do Campeonato Brasileiro durante muito tempo teve o Palmeiras com 2 jogos a menos do que o Cruzeiro e o Flamengo com 1 a menos. Isso deu uma deturpada no que era a classificação do Campeonato Brasileiro. A gente colocava, e não é demérito nenhum para o Cruzeiro não estar na briga pelo título brasileiro, porque desde a primeira rodada, a diretoria e o Leonardo Jardim dizem muito claramente, o nosso objetivo é G4. O investimento foi grande, mas é difícil competir com Palmeiras e Flamengo, até porque no momento decisivo da temporada, você precisa ter um equilíbrio mental muito grande. Palmeiras e Flamengo estão mais do que acostumados a viver e a brigar por títulos a todo instante e você não poder deixar pontos pelo caminho, ter que ganhar todos os jogos na sequência para que o seu rival não te ultrapasse ou então você se mantenha naquela posição. É difícil brigar com esses times neste momento em que vive o Cruzeiro. Para a temporada que vem, com alguns reforços a mais, eu acho que o Cruzeiro pode entrar de fato na briga. E o elenco pesa muito, Exato. né, Léo? Não é só o time titular, tem lesões, tem suspensões, e aí você fica muito fechado nos seus 11, e aí alguns pontos acabam escapando. Acho que essa rodada deixa isso bem claro. O Palmeiras pegou o Juventude, que é um oponente que briga na parte de baixo da tabela, venceu 4-1, tranquilo. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro perdeu pontos para o Sport como mandante. Então, nisso que o Campeonato Brasileiro não necessariamente é vencido por aquele time que soma mais pontos contra os principais adversários dele, mas o que perde menos pontos para aqueles times que estão na parte de baixo da tabela. Acho que o Palmeiras deixa isso como lição nos últimos anos. A campanha é espetacular, geralmente contra times que frequentam a parte de baixo da tabela. Contra o G6, especialmente na temporada passada em que o Palmeiras brigou pelo título, mas não venceu, o desempenho contra o G6 era muito abaixo do que um campeão deveria ter. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Verdão, 4-1. Palmeiras massacrou o Juventude. Trazer aqui a nota, né, dos jogadores do Palmeiras, passar para vocês mais ou menos aí rápido, né? O Everton, o público, vou dar a nota do público, nós torcedores. O público deu nota 4.9 para o Everton, Giai 6.8, Murilo 7.3, Mikael 6.5, Piquerez 7.6, Bruno Fux recebeu uma nota alta, 8.4, Alan 6.5, Andréas Pereira 8.3, Luiz Pacheco 6.8, Felipe Anso 8.3, Belé 6.8,
Rafael Veiga 8.7, Jefité 6.5, Maurício 8.1, Bruno Rodrigues 8.7, Luíde 5.9, Abel Ferreira recebeu a maior nota, 9.2 dos torcedores. Aí muitos receberam nota mais de 8, né? Bruno Rodrigues 8.7, Rafael Veiga 8.7, foram as maiores notas aí entre os jogadores do Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.